Em Guerra Fria e quem vence é o Bitcoin. O que vem acontecendo agora é que os Estados Unidos e a China estão em guerra, mas uma guerra indireta, uma guerra econômica, tarifária. Os Estados Unidos tarifa a China tarifa os Estados Unidos. A China restringe comércio para os Estados Unidos de vários materiais. Os Estados Unidos, por sua vez, faz ataques que prejudicam a China. E quem vence com tudo isso? O Bitcoin. Então, eu trouxe aqui algumas matérias, né, para comprovar essa tese. Primeira, a questão tarifária do Trump, ela vem acontecendo para gerar uma pressão econômica nos países e forçar eles a negociar, assim gerando vantagens econômicas com os Estados Unidos. E por que isso acontece? Porque os Estados Unidos têm um grande poder, uma grande arma, fora a questão bélica, que é a questão monetária. Eles controlam a moeda, que é o padrão monetário. Tudo é cotado em dólar. Mesmo que não seja um ativo que no final vai estar sendo transacionado, as pessoas utilizam para cotar todas as operações, né? Então, essa guerra que está acontecendo é por conta da perda de confiança do dólar. E aí a China, ela restringiu a exportação, né, de fertilizante, voltada para gerar uma pressão interna, né, dos Estados Unidos, como também ela restringiu exportações diretas de minerais estratégicos e itens que são fundamentais para a construção de defesa. Então a China está tentando estrangular os Estados Unidos para os Estados Unidos soltar o pescoço dela, que é o petróleo, né? A China, ela vem tendo dificuldade de energética, né, por conta dessa questão do petróleo, e então ela vai tentando fazer com que o Irã vá liberando mais e mais energia para ela, né? Então a China vem apoiando o Irã, né, para não deixar os Estados Unidos tomar controle ali sobre aquela área e estrangular mais ainda a China economicamente, né? No ponto ali de fornecimento de energia. Petróleo é usado para tudo e a China é o maior usuário desse canal de Hormuz, né? Então, o primeiro passo ali daquela negociação, alguns navios que estavam comercializando no Yuan, ele estava sendo liberada a passagem. Só que a guerra continuava. E os países, né, os Estados Unidos, não vai simplesmente chegar e falar, não, vamos aqui agora mudar de padrão monetário para o yuan. Então, dar poder para o inimigo ter a sua arma. Então, os Estados Unidos hoje têm o poder de criar dinheiro e, com isso, diluir todos os outros países, né? Então, ele consegue exportar a inflação fazendo essa criação de moeda. Então, quem está poupando em dólar está sendo diluído e os Estados Unidos criando esse novo dólar consegue consumir antes de uma reprecificação dos produtos, né? Isso é chamado de efeito Cantillon. E com isso, né, com essa pressão de para migrar o padrão monetário, vários países notaram que é uma arma muito grande para estar na mão dos Estados Unidos. Então a China ela começou a desenvolver ali uma solução que é o CIPS. Ainda pouquíssimos países já utilizam, mas é uma ferramenta. A questão ali do bloqueio de Hormuz, ele pressionou bastante a China, né, nessa questão de vulnerabilidade energética e eles chegaram a um consenso agora de, vem cá, já que você não quer o yuan, né, os Estados Unidos, você não quer o yuan, sendo o petro-yuan, a gente também não quer aqui o petrodólar, porque a gente não vai para o petro-bitcoin, né? Então, com isso, o maior vencedor, né, de todo esse conflito, de todo esse caos, é o Bitcoin. Além dele se fortalecer e não sofrer muitas quedas durante o conflito, né, ele permaneceu ali numa base de preço entre 65 e 75 mil dólares, então ficou nessa margem. Além disso, ele está sendo cotado para ser exatamente o que ele foi criado para ser, um padrão monetário.
Então, os países já vendo a neutralidade do Bitcoin como uma ferramenta. Ah, se você não quer o dólar e eu não quero o yuan, então vamos para o Bitcoin, que é um ativo neutro. Nenhum país controla, nem ninguém é dono do Bitcoin, né? Então, por conta da teoria dos jogos, os países vão sendo forçados a escolher essa escolha menos pior para eles. Por que menos pior? Porque eles perdem o poder de criar dinheiro do nada para financiar os seus projetos. E com isso, a gente vai tendo uma normalidade. O dinheiro volta a ser um ativo com escassez. Então, foi para isso que o Bitcoin foi criado e já pensando nessa dinâmica de conflito entre os países, né? Tem toda uma teoria dos jogos que é feita mostrando como os países eles vão tomando decisões menos piores para eles e acabam chegando no Bitcoin. Porque qual é a pior coisa para a China? O dólar continuar sendo dominante como moeda global. Qual é a pior coisa para os Estados Unidos? A China virar esse novo padrão monetário, né? O yuan passar a ser o novo padrão monetário. Qual é o caminho melhor para cada um? Que sua moeda seja soberana. Qual é o pior? Que a moeda do seu opositor seja soberana. Qual é o meio termo? O Bitcoin, que é uma moeda que não tem pátria, se tornar esse padrão monetário. Então, toda essa mudança, toda essa confusão que a gente está vendo no mundo é por conta disso. Então, os Estados Unidos está tentando estrangular a China através da sua carência energética, enquanto a China tenta estrangular o Bitcoin ou tenta estrangular os Estados Unidos com seu crédito, né, a questão de créditos privados e também a dívida pública americana. A dívida pública chinesa também é ruim, mas os Estados Unidos têm esses dois pontos ali que está sendo estrangulado. E fora isso, matéria-prima, né? Então, esses são os pontos de ataque da China. Então, a China está tentando estrangular os Estados Unidos estrangular a China, e no meio do caminho, o Bitcoin vai surgir, vai evoluir e superar toda essa dinâmica de construção à base de confiança, de diluição monetária, e a gente vai sair dessa mais forte, né? O Irã, ele já usava essa ferramenta, né, o Bitcoin, como uma forma de contornar ali o controle americano, e vários outros países já fazem isso. Então a gente está vendo que, por teoria dos jogos, os países, as pessoas, os fundos estão todos sendo levados a isso. Tá? Então a gente está tendo hoje o Bitcoin está tendo uma recuperação. Durante aqui essa semana ele já teve essa recuperação, ele está na faixa de 71 e 500 mil dólares, né? Obviamente, depois de uma correção, né, o Bitcoin ele teve uma correção ali desde o topo, né, de 126 mil dólares, chegou a bater 60 e agora está recuperando um pouco, né? Isso é o ciclo normal do Bitcoin, ele vai ter nessas ondas e você precisa muito defender o seu patrimônio. A gente está tendo bancos quebrando, a gente está tendo várias estruturas tendo dificuldade para gerar dívida, para manter e honrar os seus compromissos, e seu dinheiro está no banco, seu dinheiro está a um clique de ser confiscado, da instituição ficar insolvente, eles não têm todo o dinheiro em caixa. Então aproveite para adquirir Bitcoin com privacidade e armazenar na sua posse, porque o Bitcoin foi feito para você não depender de outras pessoas. Você pode ter o Bitcoin na sua carteira, com a sua custódia. Então dá uma olhadinha aí no site alfredp2p.io, que é um bom lugar para você adquirir Bitcoin com privacidade, e use o cupom FRAGISMO. Também eles têm o DSEC Lab, né, que é uma plataforma ali feita para você conseguir comprar mecanismos para guardar seu Bitcoin fora da internet, né? Então, não deixe o seu capital, o seu dinheiro, toda a sua confiança em banco, em sistema que pode quebrar. Aprenda a usar Bitcoin, tá? Tem esse site aí, Alfred P2P, que é parceiro da gente, pode usar o cupom FRAGISMO lá para adquirir Bitcoin de forma privada. E também acesse a DSEC Lab para poder comprar e armazenar os seus bitcoins fora da internet.
tá? Então dá uma olhadinha aí nos produtos do pessoal e qualquer dúvida, fala com a gente. Vida, propriedade, liberdade e muitos sites no teu bolso.